Oi, esse é o quadro Na Real Oficial, o desconforto semanal sob medida. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, eu sou a Heloísa Eu sou a Carol. E eu sou a Carla. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nostalgia. Por que a gente se conecta tanto com coisas que nos levam ao passado? Por que isso é tão legal? Eu acho que tem muito um lugar de romantizar o passado. Eu já me peguei construindo um passado que não existia, romantizando mesmo, de fato. Então, eu acho que tá muito ligado a isso. E isso traz uma memória do que a gente é de alguma forma. Então, assim, nossa, como o futuro é incerto, eu sou o que aconteceu, de alguma forma, sabe? Então, é uma construção do eu, assim. Eu vejo por esse lado. Cara, eu vejo por um lado muito de me conectar com a pessoa que eu já fui, porque às vezes a gente acha que a pessoa que a gente foi. Não sei, eu tenho um carinho pela pessoa que eu fui, assim, sabe? E aí, às vezes, eu acho que algumas coisas que me trazem nostalgia me trazem esses momentos bons, essas coisas que eu me lembro de mim mesma, assim. Eu acho que de uma certa forma pensar que o que você é hoje, na verdade, veio do que você foi. Foi uma construção, né? De vários momentos. Enfim. Mas eu concordo com o que a Carol tava falando. De que a gente talvez romantize mesmo o que viveu, né? Acho que quando as coisas acontecem, a gente reage de um jeito e depois que elas passam, a gente acaba floreando, como se o que tivesse acontecido antes fosse muito, sei lá, muito mais impactante, ou muito mais tranquilo, né, do que o que vem agora. E inclusive a questão do futuro mesmo. Tipo, você não sabe o que vai ser, né, mas você sabe o que foi. E aí também falam, né, que normalmente, por exemplo, quando a gente rompe alguma relação, quando a gente começa a sentir saudade daquilo, tá? A gente só lembra das coisas boas, mas a gente nunca lembra do porquê de fato aquela relação foi rompida, né? Sim, tem um episódio do How I Met Your Mother que ele fala que tem uma teoria do dia da formatura. Que fala assim, não caia nessa. Eu não sei se é exatamente o dia da formatura, mas é algo nesse sentido. Não caia nessa, assim, quando você tá prestes a terminar uma relação, você começa a lembrar só das coisas boas que a pessoa fez, e aí você trava, assim, sabe? E você tá fantasiando, total. Assim, você entra numa realidade paralela que a pessoa é boa pra você e não é, entendeu? Você fica pensando em tudo que você vai perder Exato, exatamente. Muito louco só nas isso. coisas boas. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre como que a nostalgia ela impacta assim cognitivamente. E eu achei um artigo aqui chinês, gente, tô muito chique, China. que ele fala que a nostalgia funciona como um mecanismo de escapismo, para você escapar das coisas que você tá vivendo hoje e meio que levar sua mente para um momento passado que tudo bem, pode não ter sido tudo flores, mas pelo menos você sabe o que aconteceu, sabe? Você tem certeza de tudo que aconteceu. É um ponto um pouco mais concreto assim da sua vida. É meio que sair dessa incerteza que está no seu hoje por N motivos. Pode ser que você queira fugir do dia de hoje porque você tá muito estressado, ou porque você teve uma briga com alguém, ou enfim, diversas razões. E a nostalgia serve pra gente escapar desse momento, voltar para o momento passado, assim. E pra mim, às vezes, eu acho que é muito isso, sabe? Então, por exemplo, quando eu ouço uma música da Britney, eu me lembro, tipo, de dançar na casa da minha avó, pulando na cama, assim, eu e minha irmã, e dançando e pulando na cama, sabe? Alguma coisa assim. Então, eu acho que leva para um lugar que era seguro, porque ele é também imutável, concreto e imutável, assim, sabe? Agora que você falou da música, né? Quando teve o show do NX Zero, que eles fizeram a turnê de despedida, né? E é exatamente isso. A hora que eu tava ali dentro do show, parecia que eu tava revivendo tudo que veio, tipo, na época em que
Eles lançavam Além de Mim, nossa, que na escola a gente ia tudo igual, né? Com a franja na cara, ficava cantando no intervalo. E sim, realmente acaba dando muita saudade, assim. Eu acho que essa questão que você falou do ser imutável é o que acaba sendo a nossa zona de conforto mesmo, né? Tipo, a gente viveu aquilo, nada vai apagar o que a gente viveu, e aí a gente se apega a isso. Eu achei muito legal essa parte que você falou da nostalgia tirar a gente do que tá acontecendo agora, porque às vezes o agora não tá sendo tão bom, né? Mas isso não significa que o momento que a gente lembra na nostalgia também foi, mas aí volta pro que a gente falou. Então eu acho que tá tudo mesmo É um interligado. conforto, né, que a gente tem. Assim, algo foi bom, então pode ser que no futuro algo seja bom, mesmo que agora não esteja sendo, sei lá. Exato. Se eu me lembro com carinho da minha época de adolescente, gente, tipo assim, tudo pode É acontecer. muito louco, mas é como também as coisas marcam na nossa cabeça, assim, no nosso coração. Tem coisas que marcam muito. Por exemplo, você falou do show. Meu, o show do Rebelde, RBD, cara, de verdade, foi um dos. Eu fui no primeiro que eles vieram pro Brasil. E agora, em 2023, teve também. E assim, pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida, de verdade. Eu chorei horrores, porque eu tava me conectando à Carol do passado, assim. É isso. E porque eu acho que durante a vida, essa Carol do passado, ela morreu em um certo tempo. E é como se você revivesse essa sua versão, entendeu? Então, acho que essa é a beleza de você olhar para o passado e lembrar de bons momentos. Porque a gente morre e vive durante a vida várias vezes. Então, às vezes você se lembrar de uma versão que já passou, faz você, nossa, ela ainda existe dentro de mim. E isso é reconfortante. Eu acho que essa é a beleza, assim. Não, total. Eu tenho muita dificuldade com isso, como vocês sabem. Desde que eu fiz 30 anos, pra mim foi uma morte da minha pessoa de 20, assim. Foi realmente muito, muito difícil. E pra mim é muito isso. A gente foi no show do Good Charlotte agora também. E foi incrível, assim. Foi uma sensação. Gente, estar grávida no show do Good Charlotte, e ver junto com a minha irmã algo que eu nunca achei que eu ia ver ao vivo com a minha irmã, tipo, no Brasil, E assim, nesse sabe? momento da sua vida, né? Nesse momento da minha vida foi muito, Simbólico. muito simbólico. É, muito, muito simbólico. E eu acho que essa minha dificuldade de, tipo, de lidar bem com essa mudança, com essas versões, com esse luto de pessoas que a gente tá deixando de ser, agora com a maternidade, acho que ainda mais isso vem se aflorando, sabe? Então, a nostalgia, eu acho que ela tem esse papel de, apesar de ser um pouco, de enganar um pouco a gente, né? De pensar que, nossa, era perfeita a minha adolescência. Não era, sabe? Eu me senti uma bosta. Não sei você. Não acontecia nada demais, assim, mas eu só me senti uma bosta. Mas tem essa questão reconfortante de se conectar com quem eu era, assim. Porque assim, independente da fase da vida, você viveu bons momentos, mesmo que sejam poucos, mas eles marcaram de alguma forma e representaram uma fase da sua vida. Então, assim, aquela música, aquela playlist, aqueles momentos que você viveu, não vão voltar, mas eles fazem parte da sua história e isso te leva. Você viaja no tempo. É uma forma de você viajar no tempo, é você lembrar e você voltar. Parece que pelo menos no show do RBD pra mim, eu senti a sensação assim no corpo, sabe? De estar ouvindo essa música na minha adolescência. Nossa, eu tava chorando por fulano, sei lá, sabe? Sim, eu tive exatamente essa sensação no show. É muito bom, Sim. né? E eu acho que não é só a questão que nem você falou sobre a morte, a nossa morte várias vezes na vida. Mas também que nem quando eu ouvi essas músicas, tipo, eram com pessoas que eu não tenho mais contato hoje, né? Então eu tava no show com pessoas que eu tenho uma relação hoje, mas de uma certa forma é como se eu estivesse me reconectando com pessoas que eu não tenho mais notícias, eu não sei mais onde estão, mas que também de alguma forma fizeram parte de quem eu sou. Então não só a minha versão, mas a questão das relações, assim, né?
do que a gente vai construindo durante a vida, as pessoas que a gente vai conhecendo, as pessoas que a gente vai, enfim, perdendo por N motivos. Então, sei lá, eu acho que é uma reconexão com tudo, não só com a gente mesmo, sabe? Gente, e o meu marido esses dias estava falando que. Esses dias não, faz um tempo já. A gente tava falando com uns amigos e a gente tava falando assim, nossa, não se faz mais música como na nossa época, sabe? Essas coisas. A gente passou de 30 anos pra, assim, 80! 80. Não se fazem mais músicas. E a gente estava discutindo sobre o quanto que a gente só gostava de ouvir as músicas, as mesmas músicas de sempre. Até a gente começar a buscar ativamente, assim, porque as coisas de antigamente, elas conectam emocionalmente de uma forma muito diferente do que a música, sei lá, falar qualquer coisa. Do que a música da Sabrina Carpenter hoje, assim, pra mim, sabe? É muito difícil eu me conectar, ouvir uma música e falar assim, nossa, que da hora, então, nossa, que puta musical, do que... Não, Entendeu? não acontece. Não acontece, assim, acho que antigamente, também acho que talvez na nossa adolescência, o nosso emocional, ele era muito mais elástico, assim, sei lá, sabe? Ele era muito mais impactante do que é hoje. Talvez a gente tenha hoje nossas emoções um pouco mais sob controle, assim. Então, acho que as coisas talvez tinham mais impacto pra gente do que hoje tem, assim. Será? Eu acho. Sabe por quê? Por exemplo, eu penso igual. Eu só gosto de música antiga. Às vezes música de quando eu nem tava viva ainda e eu escuto. Só que, por exemplo, Lady Gaga. Eu amo Lady Gaga desde quando ela entrou no mundo musical e tal. E aí ela lançou músicas novas e eu amo todas as músicas que ela, assim, são muito profundas. Talvez porque ela é da minha geração, eu não sei. Pode ser isso, porque, por exemplo, se o Green Day lançar uma música hoje, você pode gostar, entendeu? Sim, sim. Porque tá conectado, talvez, com algo que você já goste, óbvio. Mas ele faz o tipo de música que te lembra o passado? Eu não sei É isso. exatamente. Pra mim é isso um pouco. Porque, por exemplo, ó, sei lá, o Good Charlotte lançou música nova. Eu achei o máximo. É o tipo de música que, assim, fazia muito tempo que eu não fazia isso com uma música nova, mas que eu vim cantando no carro, assim, sabe? Loucamente. Agora, por exemplo, pra mim, vou falar uma outra, assim, 21 Pilots, que é relativamente nova, sei lá, começou há uns 10 anos atrás? Não, acho que menos. Não sei. Mas foi um. Não vou dizer que foi um esforço muito grande, mas foi um esforço maior para chegar hoje num. Porque hoje também é uma banda que eu gosto muito. Mas foi um esforço maior, assim. Tipo, eu tive que ouvir mais vezes, eu tive que ver os clipes, e aconteceu organicamente, mas não foi tão instantâneo. Mas assim, sabe o que eu acho, na realidade? A forma que a gente escutava a música era diferente. Primeiro, a gente escutava no rádio. Dificilmente, às vezes no Terra, que a gente entrava, não era? Nossa, sim. Ou passava, sei lá, na MTV um clipe e você Aham. ficava Meu, esperando. ficava esperando, né? Até passar aquele clipe. Então, eu acho que tinha essa questão. A forma que a gente consumia era diferente, talvez conectasse de uma forma diferente. Porque se a gente consumia muito rádio, por exemplo, a gente conhecia músicas que a gente não conheceria hoje, porque hoje eu não consumo, entendeu? Então, talvez seja isso também. Será que E também porque a Elo falou assim, talvez 10 anos menos até de tempo, né? Talvez porque as suas emoções também já não fossem mais tão afloradas. É isso que eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que o vínculo que se cria na adolescência com bandas, com coisas. Tem filme, gente. Filme também, que às vezes eu assisto e eu falo, meu Deus, eu assisti isso na minha adolescência, que também me reconecta, né? Então eu acho que é isso que você falou. Tipo, a hora que você começou a ouvir outras bandas, outras coisas, as emoções não estavam tão afloradas. Eu acho que a conexão. Sei lá, será a sensação de que a gente fica mais seletiva realmente com as coisas, né? Na adolescência parece que o mundo vai acabar amanhã. Parece que afeta Tipo, menos, a gente né? precisa absorver tudo aquilo, exatamente. E depois, quando o tempo vai passando, a gente entende que não, né? Que
tudo bem, que tem o amanhã, assim, sabe? E eu acho que eu entendo esse ponto que a Carol trouxe de a indústria da música mudou muito. Antes você tinha uma expectativa para ouvir certa música que hoje você não tem. Mas eu acho, por exemplo, que as novas gerações estão tão conectadas com os novos artistas aí, tipo, vamos falar, sei lá, Bad Bunny, que eu nem ouço muito, nem. Que isso? Pois é. Pra mim era pra mim aquele cara psicopata lá. Não, não! Ted Bundy. Meu Deus. Não sei nem o A sua- Desculpa, público, as suas hosts, elas não estão conectadas muito assim no TikTok, nessas coisas. Nem um pouco conectada no TikTok. Gente, juro, às vezes é desesperador, porque as meninas lá da sala, por exemplo, na faculdade, começam a falar de determinadas bandas, determinadas... E aquelas dancinhas todas, e eu fico, sei lá, ou achando que elas estão no mundo paralelo, ou eu é que tô, sabe? É muito louco isso. E hoje tem acho que muitas opções, o leque é muito maior. E você vai consumir só o que você quer. Então, mas o meu ponto é, eu acho que essas pessoas jovens estão tão conectadas com essas músicas novas do que a gente se conectava, entendeu? Então é a questão emocional. Eu acho que é mais a questão Porque emocional. elas têm a idade que a gente tinha, vamos dizer assim, quando a gente também se conectava, mesmo sendo mais escasso o acesso, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a questão emocional. E com esse desespero de que precisa viver tudo hoje, sabe? Gente, loucura, né? E outras coisas? Além de música, É. assim? O Cara, que fazem vocês voltarem no tempo? Assim? Comida. Comida me faz lembrar. Toda vez que eu vou uma macarronada na minha avó, eu lembro que no domingo ia todo mundo pra casa dela. Eu era pequena, enfim. Uma outra coisa, gente, que eu lembro muito. A mandita, sabe? A bolacha. Nossa, muito bom. Eu lembro que na minha casa só tinha mandita no Natal. Minha mãe fazia tipo um vidro, ela tem o vidro até hoje, e colocava essas amanditas lá. Então, quando eu como a mandita, me vem na hora, assim, a questão do Natal, sabe? Então, eu acho que comida pra mim é uma coisa que me traz muita nostalgia. comida, acho também. Tipo assim, um hot dog de Osasco, sabe? Lembra quando a gente ia assim, quando eu ia no centro com a minha avó, ou Sim. tava no ensino médio. Ou até na época que a gente era solteira, quem saía do rolê comia um cachorro quente. Nossa, tipo, Jesus Cristo. Nossa. Como que não morremos? Sabe o que pra mim é muito forte? Viagens. Eu tenho muitos. Eu viajava bastante com a minha mãe na minha infância. E aí, depois, na adolescência, assim, meu pai começou a viajar mais com a gente. Então, pra mim, viagem marca muito. É uma coisa Mas que no me geral, leva. ou lugares específicos que você ia com ela e você viaja de novo pra Por esses exemplo, lugares? Rio de Janeiro, pra mim, é É. muito marcante, porque eu vou desde pequena. Eu passava ano novo com a minha mãe, a gente conhecia gringos, assim. Sabe, pessoas, Uhum. o povo do Rio aí fazia um grupo e a gente fazia amizade, ficava se protegendo lá, porque já era perigoso, enfim. Então, é um lugar pra mim que tem um lugar especial no meu coração. E eu estou construindo isso com o Matheus. A gente vai assim, 3, 4 vezes por ano. Pra cortar o cabelo. É, que não tem cabeleireiro em São Paulo, mas a questão não é essa. Olha o Matheus presente, Mas mais o uma Matheus vez. ama. É só uma, Pelo amor de Deus. é só uma desculpa. E Elô, por favor. Não caia da cadeira. Gente, tô bem agora, consegui me equilibrar. Fortes emoções. A gestante vai cair da cadeira. Mas assim, eu ia também pra Bahia. Tipo, foi um lugar que eu fui com meu pai, minha mãe e minha prima. E assim, foi incrível essa viagem, eu nunca esqueço. Então, toda vez que eu vou pra Bahia, eu lembro, assim, da sensação de quando eu era criança. E eu estava lá e foi muito legal. Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Então, pra mim, tem lugares que eu sempre quero voltar por isso. Porque
me remete a algo que eu já vivi, algo que foi bom, então você quer viver, mas nunca vai viver aquilo de novo, né? É, Mesmo se forem as exatamente. mesmas pessoas, os mesmos lugares, mas não vai ser igual. Sim, é como se estivesse buscando um replay mesmo. Exato. Exatamente do que foi, mas Sim. nunca mais vai ser, né? Isso não quer dizer que não vai ser bom, e que daqui a um tempo você não vai querer repetir exatamente o que você tá vivendo Sim. agora. Mas eu acho que só de estar revivendo isso de alguma forma, tipo, indo no show, indo pro mesmo lugar, com as mesmas pessoas, já é uma forma de você voltar no passado, sabe? É. De voltar no tempo mesmo. Então, acho isso muito legal. E aí, tem mais alguma coisa? Tem muita coisa hoje na internet, né? Por exemplo, aquelas figurinhas que tinha no caderno, Nossa, que a é. gente nunca usava. Meu, eu lembro de um Discman que eu tinha, rosa, que minha mãe trouxe pra mim de fora, assim, cara. E eu ouvia tanta música naquilo, com aquele fone gigante, assim. Eu tenho até hoje o Melocoton, vocês lembram dele? Nossa, Isso! Era o bichinho dele, Ana, roxinho. Não, Eu não consigo me desfazer dele, gente. Eu não consigo, porque toda vez que eu olho, tipo, logo, não fico olhando ele trouxando, né? Mas é porque eu arrumo meu armário, que ele tá lá, enfim. Eu lembro de como a minha mãe me deu ele, sabe? Ela fez, tipo, um caça-brinquedo, assim, na casa. Aham. Então eram várias dicas que você ia, né, e até chegar no brinquedo, sabe? E eu não Que consigo me legal. desfazer. E não é por ele, tipo, É ele. porque É o pela que ele história que vem. significa. É, Nossa, que exatamente. legal. É. Você falou do bichinho, eu tenho um. Eu guardo todos os meus de criança e minha coberta de bebê. Eu tenho. Então, sei lá, vai alguma Legal. criança lá em casa, eu deixo brincar com os meus bichinhos, que, gente, eu não sei se eu ouvi fazer, acho que nunca. Que eu tenho aquela coleção do Guaraná, que tinha um Nossa, eu lembro. macaquinho, eu Aham. tenho todos, assim. Eu tenho o da Parmalat. Também não Então, tá consegui me vendo? desfazer. Então, esses eu não Sim. consigo. E que mais? É a cobertinha? Acho que Eu tenho só. as polis, eu tenho todas as minhas polis. Elas estão todas Sério? embaladas, tipo, em papel de seda pra não estragar. Porque, tipo, É, eu quero passar. É colecionável. Exato. Caraca, Sim, cara. eu tenho Com tudo. certeza. E se eu tiver uma filha um dia, Sim. a ideia é passar pra ela, Que sabe? legal. Aham. Que mais? Eu conheço meu tio, por exemplo, eu acho interessante a gente ver também que outras gerações também têm o mesmo sentimento, sabe? Por exemplo, meu tio tem um toca-discos. E aí ele tem um monte de disco de vinil. E ele jura que é o melhor som que tem, assim, sabe? Meu pai tem também. Também, Meu pai né? era DJ. Meu, ele tem muitos, 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 muitos. E eu acho que isso também. Nossa, Acho que leva. Inclusive, eu comprei pra ele ouvir aquele. É mais atualizado, né? Que tem gente que tem aquele equipamento de ouvir mesmo, Aham. que é mais antigo, mas eu comprei pra ele voltar a ouvir, que ele tem muitos, enfim. E todo mundo fala que o som é perfeito, né? Que, É. tipo, nossa, é muito diferente de hoje em dia, É, não sei o é. quê. Tem uma frequência e. Mas olha que loucura, agora que vocês falaram isso. A minha mãe, ela era apaixonada pelo Ayrton Senna. Tem vários livros dele em casa, tá? Aquele negócio todo. Aí saiu a série, né? E a gente foi Meu, assistir incrível, juntas. incrível. Então, sim, só que ela teve uma sensação, pelo menos na representação ali da série, dele ser um pouco arrogante, sabe? Dele ser mais. Eu não sei dizer. É mais prepotente, Ou assim, seja, diferente sabe? da imagem que ela tinha Sim, e pra ela, tipo, a hora que acabou a série, ela, tipo, assim, dava pra ver na cara dela que ela tava, assim, decepcionada. Foi uma desconstrução, assim, do que ela tinha de imagem dele. Pra mim foi o contrário, porque eu não conhecia, assim, exatamente a história dele. Não profundamente como na série. Então, pra mim, eu comecei a admirar muito mais o Ayrton Senna. Eu acho que ela ficou com a sensação, não só ela, eu também, né? Mas, assim, eu não era fã dele, enfim. Dele ser uma pessoa muito egocêntrica e egoísta. Sério? Eu tive a mesma percepção, né? A gente não comentou nada durante. Que a gente maratonou, né? Então a gente Sim. assistiu num dia só. E a hora que acabou a série, ela tava assim, nitidamente decepcionada. Do tipo assim, meu, por 30 anos eu alimentei uma imagem que acabou, entendeu? Meu, é muito louco isso. Não é? Bom,
Olha isso, a minha avó sempre foi apaixonada pelo Zezé de Camargo. Assim, eu lembro que minha mãe, enfim, levava ela no show, sabe? Essas coisas. E minha avó tinha, assim, CDs, tinha foto dele pela casa inteira, uma loucura. E aí, depois que ele separou da Zilu, já era. Mentira. Ela odeia ele, tirou tudo, não quer mais nem ouvir falar. Cara. E falar mal dele, inclusive, quando alguém comenta. Mas é que eu acho que essa questão do Zezé, eu sei porque a minha avó compartilha do mesmo sentimento. Do tipo assim, quando ele não tinha nada, ela tava lá com ele. Agora, olha o que ele fez pra ela. Trocou ela por uma novinha. Eu acho que foi uma quebra também da imagem que elas também construíram, assim. Sororidade. Não, eu acho que também... A Sandy, quando falou que ela. Vocês lembram daquela propaganda que falava que a Sandy dava a entender que ela já deu Sim. o rabo? Mentira. Você não lembra? Você lembra disso, né, Ká? E aí foi uma quebra assim, meu Deus, a Sandy. Porque é a pessoa mais pura do universo. Exato, porque todo mundo também tinha uma imagem dela de que, nossa, que ela engravidou pela cegonha, né? Exatamente. Não é isso. Mas sim, gente, da hora pensar, né? E assim, eu tenho uma história depois pra contar do Zezé de Camargo. Mas, não, agora não. Que aí a gente conta em outro episódio, sabe? De coisas aleatórias que já aconteceram. Mas, que mais de nostalgia? Cara, eu acho que às vezes a gente é nostálgico com algumas pessoas. Então, tipo assim, por exemplo, às vezes quando eu tô com amigos que eu não vejo mais no meu dia a dia, mas eu vi há muito tempo atrás, assim, eu viro outra pessoa. Parece que a gente volta até a idade que a gente tinha. E às vezes isso não me traz bons sentimentos. Às vezes não. Mas isso eu acho que eu acabo ligando até o manda áudio que eu gravei pra vocês da questão de que eu tive a decepção lá com uma amiga minha, que era exatamente isso. Tipo, a gente ficou muito tempo afastada, assim, fisicamente. Quando a gente começou a sair juntas de novo, a sensação era de tipo, nossa, eu tô na escola outra vez. Só que assim, uma hora você cai na real, de que tipo, meu, a pessoa tá realmente, ela, né, no caso, tava realmente ali presa em várias coisas de 2008, né? Inclusive problemas com pessoas da escola de 2008, entende? Então eu acho que isso que a Elô falou é muito real, sabe? Tipo, a pessoa parou no tempo, Parou! você só voltou, mas a pessoa Isso! estava ainda Tanto é que, naquela no fim das vibe. contas, acabou que deu no que deu, mas é exatamente isso que você falou, Elô. Eu acho que você quer viver ali aquilo que você vivia com a pessoa na época, sabe? Só que uma vez, né? Você não quer ficar vivendo aquilo ali todo dia. Então, o que eu acho ruim disso é que, normalmente, por exemplo, eu até conversei com os amigos da escola sobre isso. Falei, gente, vocês quando tipo, quando a gente se reúne, por exemplo, ou vê a galera da escola, não parece que as pessoas ainda consideram que a gente é aquela pessoa da escola? Sim, E isso é. eu não acho legal. Tipo, às vezes a pessoa te trata como se você fosse aquela pessoa ainda. Eu fico, gente, mas tipo, por que você tá falando isso? Mas Não tô é entendendo. muito difícil você mudar a imagem que uma pessoa tem de você. Exemplo, a Sandy, coitada. Tipo, a Sandy até hoje era virgem pra todo mundo, entendeu? Se ela não tivesse falado algumas Abertamente, coisas. assim, né? Exatamente, tipo, acho que a gente tem uma expectativa daquilo. Sim. De diversas coisas. De, ai, nossa, quantas vezes a gente não foi num restaurante que você ia quando você era criança ou com seus pais, e aí você chega lá e fala assim, nossa, mas não tá a mesma coisa. E às vezes está a mesma coisa. Só que pra você ela é muito melhor. E hoje não é. Eu tenho isso com o China Box. Tipo, é verdade, é porque você falou, tipo, especificamente que, nossa, que antes era muito bom, sabe? E não é mais. Tipo, pra mim, né, no caso. Sim. Então eu tenho muito essa percepção, mas, tipo, mas será que mudou? Será que o meu paladar que mudou? E aí eu já não... Eu acho que existe um lado que é mais obscuro da nostalgia. Que é esse, entendeu? Que que a eu queria gente, acarretar às vezes, vê a realidade, a gente volta e vê a realidade como realmente era e vê que não era daquela forma Uhum. que a gente pensava. Mas tudo bem. Na nossa cabeça, isso foi construído de alguma forma. E tem essa questão dos amigos. Eu não gosto disso, sabia?
Porque, por exemplo, eu acho que existe. Não, Eu também Não, não gosto disso. eu acho que existe uma pressão em relação a mim. Por exemplo, quando eu encontro a galera, eu não sou mais a Carol que vai pro rolê, bebe, fica, loucona, não sei o quê. E as pessoas esperam isso de mim. Eu sinto isso. Uhum. E às vezes eu acho que eu decepciono, entendeu? Nesse sentido. Ah, mas daí foda-se. Mas eu acho que não é exatamente decepção, mas assim, quando eu encontro pessoas que eu não encontro há muito tempo, eu também espero que elas sejam as mesmas, porque eu não tenho outra visão, entendeu? Exato, concordo. Tipo, como que elas vão achar que você não é mais essa Carol se elas não têm contato com a nova? Mas é que eu também acho que daí eu entendo o que a Carol quer dizer, porque parece que também você não evoluiu, você não amadureceu. Não, mas tem gente que eu convivo, não é sempre, mas já convivi e já viu que eu Sim. não sou mais essa pessoa, entendeu? Parece que é mais fácil pra pessoa manter a imagem do que eu era. Por algum Porque talvez motivo. fosse no que ela se identificasse mais. Ou talvez porque seja exatamente o ponto da nostalgia dela. Do tipo, do que ela viveu com você naquela fase. Entendeu? Pode ser. É. É, porque eu acho que eu trazia muitas alegrias. Muitas. Muitas histórias. Eu acho que sim. Ainda tem. Menos, né? Agora tá mais sem graça. Um pouquinho. Gente, sabe uma coisa? Só pra falar isso pra gente finalizar. Uma coisa que me dá muita nostalgia. Turma da Mônica. Sempre que eu vejo alguma coisa, tipo, da Turma da Mônica em si, eu lembro do parque. Que tinha... Nossa, era muito legal. Eu lembro que todos os meus aniversários eu queria ir lá, sabe? Né? É que loucura, né? Agora parando pra pensar nas coisas que me trazem nostalgia. Nossa, isso também pra mim é uma lembrança muito forte. E assim, no fundo, uma coisa que pra mim é muito viva, que eu acho que Elo, seria muito legal você construir isso com o Benny. Quando eu era pequena, minha mãe sempre, mesmo a gente não tendo possibilidades financeiras, ela sempre deixava muito claro que ela ia fazer tudo pra realizar sonhos, tipo, me levar nos shows que eu queria, sabe? Tipo, no show da Chiquititas. Ela me levava em todos os lugares, Parque da Mônica, shows assim, desde sempre. Então, desde criança eu vou nesse tipo de ambiente e sempre realizando sonhos. Então, minha mãe sempre deixava muito claro que eram possíveis de acontecer. Então, isso pra mim é uma nostalgia que me leva assim, cara. Até hoje eu levo isso no meu coração, que eu posso conquistar o que eu quiser, basta eu ir atrás. E que eu tenho esses momentos com a minha mãe, principalmente, assim. É muito marcante pra mim. Ah, engana tão bem, né? De que é fofa. Bonitinhas. Espero poder criar isso com o Baby. Sim, que legal. Bom, gente, acho que é isso. Obrigada aí por todo mundo que ouviu. Pra gente foi muito legal conversar sobre nostalgia. E a gente se vê na próxima. Beijo. Beijo. Beijo.